Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos Americanos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Santos Americanos número 3, e hoje nós vamos discutir a respeito do papel da imprensa mineira ou da imprensa em geral. Será que a imprensa está valorizando o momento atual do América? Será que a pouca cobertura que a imprensa dá ao América é culpa do próprio América ou da imprensa? Comigo aqui para discutir esse assunto, como sempre, Marcão do Castelo. E aí, Marcão? Fala, pessoal. Fala, César Decas Web. Discussão boa, hein? Discussão boa aqui nos bastidores. Nos bastidores a gente teve uma discussão que durou mais do que o próprio programa que vai gerar aqui de conteúdo, mas assim, independente do resultado do jogo de ontem, você já sabe que o Santos Americanos é publicado nas sextas-feiras em todas as nossas mídias, né? Podcasts, nas plataformas, também agora no YouTube, mas independente do América ter passado ou não, torço para que tenha passado. A discussão aqui é um pouco mais profunda do que se possa imaginar, mas toca o barco aí, porque senão eu empolgo e começo a falar igual um maluco aqui, César. A dúvida que a gente tem, ou na verdade, talvez a gente nem tenha, mas o que a gente quer compartilhar com vocês, é o fato do América ser o único clube mineiro entre os 8 que disputaram as quartas de final da Copa do Brasil, ser o 8º classificado no Campeonato Brasileiro da Série A, e a cobertura que a imprensa vem dando ao clube continua sendo a mínima possível. A gente não vê, por mais que a gente possa entrar naquele assunto de tamanho de torcida e tudo mais, que a gente vê que a imprensa não tem dado a atenção, o tempo, o espaço para divulgar não só os jogos do América, mas valorizar as partidas que tem feito, os resultados que tem alcançado. E embora eu particularmente ache que isso tem um certo impacto em levar o público ao campo, tudo que é muito falado, muito comentado, acaba gerando uma expectativa. Se você fala que o América está jogando bem, que o Pedrinho é um craque, que o Matheus Cavicchioli está numa ótima fase, estão chegando, né, o argentino e o uruguaio, né, que vieram aí do Barcelona e tal, você cria uma expectativa na torcida, mesmo que seja restrita à torcida do América. E no momento que não se fala nada disso, aquele torcedor mais afastado do time, ele acaba mantendo a mesma distância, ele não se entusiasma, ele não fica sabendo, ele não volta ao campo, e eu acho que já passou da hora da imprensa, especialmente mineira, dar um tempo maior ao América. Para dar um exemplo, essa semana teve uma entrevista do Iago Maidana, o André Herman, se não me engano esse é o nome dele, que é o repórter lá de São Paulo, e ele conseguiu uma entrevista ao vivo com o Iago Maidana, fez uma live, o canal dele tem um público bem grande, né? É um repórter que trabalhou muito tempo no Sport TV, 14 anos do Grupo Globo, e a gente não vê nenhum repórter de Belo Horizonte, de nenhuma emissora, de nenhum jornal, de nenhuma mídia fazer isso, procurar um atleta do América, um dirigente do América e fazer uma entrevista. Se não fosse os produtores de conteúdo do América, que fazem eventualmente, conseguem conversar com um dirigente, conversar com algum jogador, como aconteceu recentemente com o Cavicchioli e tal, a imprensa mesmo, ela finge que não é com ela. O que você acha, Marcão? Eu estava esperando você terminar a sua linha de raciocínio e esse tema é engraçado, porque quando você começou a falar que a imprensa mineira poderia potencializar, né, o público principalmente, e aí linkando com o que a gente discutiu no episódio 2, né, a média baixa dos jogos do América, mas o que eu percebo é o seguinte: a imprensa mineira potencializa mais, ao meu ver, essa questão de público, esse lado ruim, né, vamos dizer assim, do América, que hoje, ao meu ver, é a única, vou falar defeito, mas é o único sinão do América, seria a questão de média de público. Eles potencializam e dão espaço muito maior para esse tema, do que tudo que está sendo feito, tudo que está sendo conquistado. Então você vê as contratações que o América fez recentemente dos 2 jogadores do Barcelona de Guayaquil, que de alguma forma
são diferentes de tudo que o América já fez, o modelo de contratação, e são jogadores, pode ser que não seja o Messi, não seja o Cristiano Ronaldo, mas eles têm um destaque nos clubes que eles atuavam. Eles não potencializam isso, não potencializam ações de marketing que têm sido feitas constantemente, por causa da apresentação no Mercado Central, que eu achei fantástico, eu até recomendo os torcedores assistirem o TV Coelho, a apresentação. Na verdade, eu gostei mais, foi até do making off, eu achei super legal. Então, assim, são esses detalhes de como se fazer com pouco recurso financeiro e alcançar resultados melhores do que os clubes de hoje da capital, né? Então, você vê o nosso rival que foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil com muito mais recurso financeiro, foi eliminado. E o fato da campanha nossa na Copa do Brasil não é tanto dado espaço como deveria ser dado, né? Então, assim, antes do jogo, a gente sempre tem que falar isso, porque os bastidores a gente comenta muita coisa. Às vezes eu insisto em assistir programa da mídia local para ver se eles dão espaço. Aí, às vezes, resume assim: gente, e amanhã tem jogo da América às 18 horas. Tchau. Mas como assim? Não vamos valorizar aqui o já subiu os créditos, né? Os créditos estão subindo, o cara fala, aí tem um jogo da América, viu? Vamos chamar a Maju agora, minha Maju agora não representa o jornal hoje, mas então assim, gera um desrespeito por parte da imprensa em relação ao nosso clube. Teve a gente estava falando de um blog aí de um torcedor de Sete Lagoas, que a gente sabe que torce para o outro time também, que nem escreveu um artigo sobre o América, ele pegou uma carta de um torcedor e publicou, tipo assim, jogou na mídia. Ele fez uma introdução de 3 linhas e o resto foi o torcedor que escreveu. Que o texto do torcedor até que não está totalmente errado, não. Mas o interessante é que, se não me engano, foi a TNT Sports, não tenho muita certeza, pode estar cometendo um erro. Publicou no Twitter de que Flamengo, Fortaleza e Palmeiras eram os 3 times que tinham conseguido 100% de aproveitamento no retorno. E ele pegou a mesma notícia, colocou como manchete, vamos dizer assim, do Twitter dele, e emendou com essa informação, com esse texto desse americano. E aí, evidentemente, isso mostra, primeiro, desconhecimento, porque ele não aprofundou no assunto, nem precisava aprofundar tanto, que ele, sendo de Minas, ele tem a obrigação de acompanhar a Série A, olhando para os 2 times que estão na Série A, e não só para um, e enaltecendo 3 times de fora. Para o restante do texto, vira uma crítica ao América. Na mesma semana que o América fez umas 2 contratações que a gente não chegou a comentar aqui no podcast, que a gente espera um pouquinho mais para frente poder comentar a respeito disso, mas como o Marcão disse, foram contratações para nível de América ousadas, contratos longos, né, contrariando tudo que o América sempre fez, e esse jornalista, eu pelo menos não vi nenhum comentário favorável, elogioso, alguma coisa assim. E esse eu acho que é o grande problema de boa parte da imprensa mineira, que gosta de aparecer nos grandes jogos da América apenas para criticar a torcida, para falar que é uma vergonha o público dos jogos da América, mas na hora que é para valorizar, para promover, potencializar, como você disse, né, você não vê. É sempre cobrança. Vão torcedor americano, vai para o estádio e tal. Porque ao longo do... Né? Vou ter que te interromper, porque a memória é fraca, a gente já comentou sobre isso. A justificativa ideal é falar que a Covid faz a gente perder a memória. No nosso caso aqui é outra situação, são os anos mesmo. Mas a impressão que eu tenho, 2 situações. Até que ponto esses caras querem que o América se destaque, porque muitos deles colocam a camisa de seus clubes por baixo da sua camisa, nem vou falar que é camisa social, mas enfim, a paixão pelo clube que ele torce é muito maior. Até que ponto que enaltecer tudo que o América tem passado, essa trajetória nos últimos anos, isso é importante para ele. E segundo, o que eu percebo é que você estava falando da questão do Maidana, que deu entrevista para o podcast nacional. Eu percebo que eles fazem mais média quando é gestão da América, principalmente com o Salum. E, gente, eu não estou falando mal do Salum, nada disso, mas alguns sempre entrevistam o Salum. É o que você está falando. Sempre o mesmo... É mais fazendo média com o Salum do que com a América, sabe? Eu tenho essa impressão. Então, você não vê uma entrevista específica com o caso do Cavicchioli. Pô, o cara teve um problema cardiovascular seríssimo. Vamos dizer que ele retomou a carreira numa rapidez que ninguém esperava. Foi um sucesso da medicina, vamos dizer assim. E eu vi muito mais a imprensa nacional valorizando, entrevistando o cara do que aqui, né? E outra situação, o mercado consumidor, a gente estava falando. O que o consumidor consome de notícia de time de futebol? Foi do caso da entrevista da ESPN, esqueci, o Paulo
Calçade. Paulo Calçade na ESPN, junto com A o mesa Pascoal, redonda, né? com o Zinho, eles estavam debatendo sobre futebol, obviamente, e aí eles chegaram e falaram assim, o Calçade falou, achei super interessante, ele comentou assim, gente, cada vez mais a gente fala menos de futebol, do que acontece nas 4 linhas, e aí o que envolve um clube de futebol, do que a gente fica falando de fofoca. É o que o técnico do time de Vespasiano falou do técnico do Palmeiras, é o cabelo azul, o novo penteado do Marinho do Flamengo, que agora tá louro, o brinco de não sei quantos milhões. Até que ponto o mercado consumidor de futebol quer consumir isso, de subcelebridades, ou quer consumir futebol, discussão de futebol? Porque para mim, o América é um case de sucesso. É um case de sucesso nos últimos 2 anos. Com pouco recurso financeiro, tem alcançado destaque nas competições nacionais, conseguindo atrair jogadores de fora. Isso é fruto da Libertadores que a gente disputou, que é a mídia quis colocar como mas tem muita vaga para time brasileiro. Tinha que ser 4 vagas. Se fosse times de Rio e São Paulo, tinha que ter 10, 12. Mas como entrou o América, como intruso, Fortaleza, então assim, até me perdi na linha de raciocínio aqui. O que me incomoda bastante, coletiva do Mancini, o jogo em Belo Horizonte. O jogo é transmitido em rede nacional, né, se não for pelo Sport TV, pelo Premier. Aí o pessoal do Premier coloca um repórter para cobrir o América, um repórter para cobrir o adversário. Acabou o jogo, você vai ouvir a entrevista coletiva do Mancini, que por sua vez leva quase 1 hora para acontecer, que isso deveria ser revisto, né? E aí na entrevista coletiva não tem nenhum repórter do Sport TV para fazer sequer uma pergunta. Algumas emissoras de rádio de Belo Horizonte só transmitem o jogo quando o jogo do América, quando é Belo Horizonte, e mesmo assim não mandam um repórter para fazer uma pergunta para o técnico do América. Jornais, portais de notícias, inclusive vários jornalistas que a gente acompanha no Twitter e tal, a gente não ouve a voz dos caras na sala de imprensa para perguntar alguma coisa para o América. Não, eu só queria falar do Felipe Minto, que é um torcedor do América, que participa das coletivas e sempre ele faz perguntas fugindo da caixa de que muitos dos jornalistas fazem. Só uma citação ao Felipe Minto. Não vou dizer que é culpa dos repórteres, dos jornalistas, mas é culpa da imprensa, da direção desses órgãos de comunicação, que acha o seguinte, nós já fizemos a nossa parte, transmitimos o jogo, daí em diante quem quiser, veja pela TV Coelho, lê no jogo. Outra coisa, esses caras, eles acabam pegando o conteúdo dos produtores independentes do América. E vira notícia durante 3 dias. E vira notícia. Então, isso também, além do eu vou colocar desinteresse, mas ao mesmo tempo já é uma preguiça. Sabe quando o cara não quer trabalhar? É o que você tá falando. Não vou mandar não o cara pra coletiva, não. Libera ele mais cedo. Depois a gente pega aqui um produtor de conteúdo independente que ele tá fazendo, com qualidade, onde o diretor de futebol, o Dove, o Alencar, o Salu e o jogador, o cara se sente mais à vontade de falar. Aí o cara fica com preguiça e transcreve a entrevista que foi dada por um produtor independente. Não, e tem mais. Quando a gente estava na época da crise feia da Covid, né, que os treinadores, os jogadores não davam entrevista, dava entrevista, mas não tinha presença da imprensa, né, na entrevista coletiva, né, eram enviadas perguntas por escrito. Ali nós tínhamos, assim, uns 8 órgãos de imprensa perguntando, uma rádio aqui, uma outra rádio ali, um portal de notícias daqui e tal. E eu via muitos jornalistas falando assim, em um determinado momento, os outros times começaram a liberar a imprensa a participar da entrevista coletiva, presencialmente. E eu vi muito órgão de imprensa falando assim, mas só o América que não libera. Só o América tem que mandar pergunta. E é uma dificuldade para mandar pergunta, porque a assessoria de imprensa da América é muito complicada, a diretoria de marketing é complicada. Aí o América abre uma entrevista coletiva. Aí comparece 1, 2, 3. Pô, cadê essa turma que ficava reclamando do clube, ficava reclamando da assessoria de comunicação e tal? Então, muitas vezes a gente joga a culpa, a responsabilidade para o clube, a gente vê que tem uma má vontade, né? No episódio anterior, a gente falou sobre alguns torcedores que, para não ir, ficam inventando, para não ir ao campo, né? Ficam procurando uma desculpa, né? A imprensa mineira, em parte, ela faz o mesmo. Aí a entrevista coletiva do Mancini é tarde, é porque o noticiário é pro dia seguinte, porque a América disponibiliza no TV Coelho, sei lá qual que é a desculpa que eles arrumam. É preguiça. Mas, pois é. Preguiça. Mas como é que eu falo? É desculpa. Para não falar incompetência, falar incompetência e má vontade, porque nós torcedores temos até um carinho e admiração com alguns poucos
jornalistas porque eles respeitam o América, né? E não fazem mais do que obrigação, né? Porque tem que respeitar mesmo. Tem que respeitar, é porque tem uns que nem isso, né? Então, quando eu tinha agora eu nem sei se era na cápsula, antiga cápsula americana, eu falei de um da 98 que falou um tanto de besteira a respeito do América. Então, a falta de respeito, o pessoal do 98 é impressionante. É a pior versão da Praça é Nossa, porque são sem graças e um desrespeito à instituição América impressionante. Eu nem até se pudesse fazer propaganda para ninguém ouvir, a rádio, eu faria. E alguns a gente tem uma admiração, porque tem um carinho, vou falar do Enio Lima, né? Porque ele narra os jogos do América, sem ter demonstrado emoção, respeito. Tem o Thiago Reis, que a gente fala, o Thiago Reis é torcedor do América. O Thiago não vale porque ele é americano, né? Que não vale porque é americano, né? E ele até tira onda. Agora, tem torcedor aí que se diz americano, que é jornalista, e que na hora que vai na imprensa, você fala, não é possível que esse cara é torcedor do América. Ele não me representa. Não, e até no caso do Thiago Reis é até interessante, porque o Thiago Reis, como ele é um americano declarado, acredito que seja até por um desejo dele mesmo, ele não faz acompanhamento do América. E a gente sabe que tem jornalista declarado, torcedor declarado dos outros times da capital, e eles fazem questão de acompanhar o clube e demonstrar descaradamente que eles são torcedores daquele time. Então, assim, o que era para ser uma coisa imparcial acaba sendo só por um lado. O Thiago, ele brinca ali e tal, mas ele é extremamente profissional. E os outros não. Eles não brincam e não são profissionais na cobertura que eles dão. É o que a gente estava comentando, né? Assim, a imprensa nacional, eu vejo a imprensa nacional dando um destaque maior para o América. Então, as campanhas nos últimos 2, 3 anos têm mostrado isso. Como eu disse para vocês no início do podcast, a gente não sabe o resultado do jogo contra o São Paulo. Está gravando na quarta, vai publicar na sexta. Mas em todas as entrevistas, as coberturas que eu acompanhei sobre o jogo, eu vi a imprensa paulista tratando o América com desdém, sabe? Com respeito, o jogo é difícil, o time tá bem armado, bababá. Sabe aquela coisa assim que você vê que tem respeito? Que anos passados poderia ser um saco de pancada. A imprensa nacional eu percebo, e até sendo bem sincero, conversando com torcedores de outros estados que a gente tem contato, a imagem que eles têm do clube é diferente. E aqui é o contrário, assim, eles potencializam. É coisa de torcedor, Sérgio. É coisa de torcedor. A gente comentou isso no primeiro e no segundo episódio. O que os torcedores dos outros times de Minas podem falar do América para menosprezar? É a torcida. O que a imprensa de Minas, quando dá espaço, prefere potencializar? A baixa renda, o baixo público, né? Então, assim, essa discussão, a gente pode dar uma viajada muito maior, né? Porque a gente comentou aqui o que o consumidor quer consumir de esporte, de futebol, porque dá destaque no cabelo azul de um, da chuteira verde do outro, do brinco de não sei quantos milhões do outro, ou a discussão é mais profunda? O que o consumidor de esporte quer consumir? Não, o que me incomoda, e deve incomodar todo torcedor americano, é que um time que está disputando a Série B aí tem feito uma série de contratações de jogadores totalmente desconhecidos. Você pergunta por onde jogou, ninguém sabe. Depois de 3 anos, estão finalmente liderando uma Série B, coisa que o América fez diversas vezes. E ano passado, na Bacia das Almas, tinha gente fazendo contas se o time ainda ia conseguir subir ou não, quando todo mundo sabia que a briga era pelo rebaixamento. Então, essa falta de profissionalismo ou de diferença de tratamento é muito gritante. E, infelizmente, o torcedor não percebe, torcedor azul, torcedor de preto e branco, não percebe, e acha que isso é normal, não tem um senso crítico, e você vai falar, pelo amor de Deus, gente, o time do América é um time muito bem acertado, o time do América merece destaque, merece atenção, nosso time está abaixo do que o América está jogando, né? O Mancini está fazendo um ótimo trabalho, a dupla de zaga do América é boa, eu queria esse cara no meu time e tal, e não essa de torcedor travestido de jornalista, perguntando para o Juninho se ele tem vontade de jogar no outro time, sair do América, como aconteceu isso com o João Ricardo, como aconteceu com outros tantos jogadores que passaram pelo América, quase que aliciando o jogador do América no estúdio para mudar de time, como se o América não fosse um clube que se possa conseguir uma consagração profissional, títulos e tudo mais. Isso aqui, pessoal, não é aquele discurso vitimista, não. Isso já aconteceu em anos passados, né? Bem anos atrás, havia um vitimismo por parte da torcida em relação a espaço na mídia, na televisão, né? Quando a televisão ainda era um meio de comunicação mais importante, a gente sabe que hoje os canais digitais estão cada vez mais ganhando espaço, se não for o principal, né?
Particularmente, eu tenho assistido mais programas no YouTube do que na TV convencional. Mas não é discurso de vitimismo, não. É um cenário que a gente acompanha e, como o César disse, do senso crítico que nós temos, que a mídia nacional dá mais espaço e respeito para o América, pelo momento do América, pelo momento de transformação, de mudança de patamar, em que pese alguns ainda conservadores, né? Seu Márcio Guedes da vida, que a gente acompanha no programa Estádio às vezes, que tem ainda um preconceito, né? De que achar que alguns clubes não merecem estar na Série A, que peso de camisa, que, enfim, títulos do passado é que valem a pena para o clube estar na Série A. As falcatruas, não. As falcatruas, a gente roubando, né? Destaque em página policial não serve como lado negativo, não. Então, assim... Mais vale contratar o jogador e não pagar por ele do que contratar, pagar-se certinho e tal. Valoriza esses times. Né? Exatamente. Então, eu vejo que parte da mídia nacional, o América tem conquistado seu espaço e o seu respeito. Ponto. Existe os da velha guarda, que ainda tem mentalidade arcaica, que não evoluíram. E aqui, em Minas, essa evolução, vou usar o termo evolução, pode ser um termo pesado, não aconteceu na mesma velocidade. Porque a grande parte da mídia mineira coloca a camisa do clube por baixo como o divisor de águas na opinião deles. E aí tem que potencializar o quê? O ponto fraco do América. Ele não vai falar bem das campanhas do América, que é o único time de Minas na Copa do Brasil, que disputou a pré-Libertadores. É muito melhor falar assim, mas o América não fez nenhum gol na pré-Libertadores. Na Libertadores, um negócio assim. Foi o pior time em número de gols. Você lembra dessa história? Sim, lógico. Mas, Marcão, eu também acho o seguinte, que o reflexo dessa imprensa que não valoriza o América, ou valoriza só os mesmos times, me lembra muito a representatividade que a imprensa mineira tem no cenário nacional, a imprensa esportiva, né? Você, por exemplo, você falou da ESPN. A ESPN, se não me engano, tem três jornalistas mineiros lá, que é o Bertozzi, o Marra, a Spinelli, e tem aquela menina de Confidência que foi para lá, mas eu estou falando assim, mas é mais repórter, né? Aí tem A mais própria Spinelli, ela que é o narrador de basquete lá. Não, pois é. Que é de Divinópolis, assim, de perto aqui. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então você tem dois jornalistas de Minas que ficam baseados, né, em São Paulo e comentam os jogos de São Paulo. Você não vê um jornalista de Belo Horizonte participando de discussão, chamado para sentar numa mesa, para conversar com o Calçade, para conversar com o Jean Oddi, né, para conversar com aquela turma toda que está lá. Você não vê. O Sport TV tinha o Bob Faria, que participava. O Bob Faria até correram com ele. Hoje você não tem ninguém que pese eu gostar do Henrique Fernandes e do Fábio Júnior, e o Rogério Correia, eu acho os três bons. Você não vê eles participando de mesa rodada, do Bem Amigos, né, um pós-jogo e tal, não. Eles estão atenção para jornalistas paulistas, tem até jornalistas paranaenses, gaúchos, mas não tem mineiro. Então isso demonstra, assim, um pouco prestígio que os jornalistas mineiros, esportistas mineiros têm no cenário nacional, e que me lembra muito o juiz mineiro, o árbitro mineiro, que de tanto beneficiar os mesmos times, hoje você não vê árbitro mineiro apitando jogo de Série A, por exemplo. Então, assim, eles até hoje não perceberam isso, que isso não está prejudicando só o América ou o futebol mineiro de uma forma geral, está prejudicando eles mesmos. E esses jornalistas que você citou, que estão na ESPN, que todos eles que você citou, pelo menos o Marra, a Spinelli, óbvio, né? A mãe dela comanda lá a parte de imprensa do time de Vespasiano. Todos são atleticanos. Mas é o que você está falando. Pelo menos os comentários que eu vejo deles são extremamente isentos, né? Eu não sei se é uma carta. É a demissora, exatamente, de isenção, porque isso gera credibilidade. Então, o perfil daquele cara fanático foi pênalti pro time que ele torce, né? Ele chega e fala assim, não foi pênalti. Tá claro, tem um VAR, moça. Não tem. Isso perde a credibilidade. Então, para o meio de comunicação, que a gente sabe a potência que é a ESPN, não tem como colocar um cara tendencioso. E quando é tendencioso, perde a credibilidade, a opinião dele pesa pouco, mas ainda tem um mercado consumidor para isso, sabe, Sandro? É o que acontece aqui. E é o que você falou, como aqui em Minas a renovação é um pouco mais lenta, quando acontece, esses caras vão para fora, eles não vão ficar aqui.
Eu acho até que a imprensa esportiva mineira ela teve até uma renovação bastante grande nos últimos anos. E a Itatiaia é um exemplo disso, né? Muita gente da Itatiaia saiu, é uma turma nova que veio do interior de Minas, que veio até de outras emissoras da própria cidade, Belo Horizonte e tal. A gente tem uma renovação grande. Mas, na Band também, aquele programa da hora do almoço, é uma turma lá que tem gente lá que eu nunca vi na minha vida. Fui conhecer agora, nunca tinha ouvido falar desses caras. E eles vão para o ar com o mesmo vício dos antigos. Então, assim, é um defeito recorrente, né? Os caras se formaram vendo os outros jornalistas mais antigos sendo tendenciosos e parciais, eles acham que essa que é a linha é falar dos outros times e não falar da América. Teve um caso recente aí de um aí, das antigas, que meteu o cacete na torcida da América, que tinha um programa aí. Aí é o que eu falo. Esses caras, e esse especialmente, né? O que esse cara fez ao longo da vida esportiva dele, de imprensa? O que ele fez promover? Né? Quanto tempo ele se dedicou ao América, falando bem do América, valorizando o América, abrindo espaço? Principalmente quando ele estava na TV aberta, depois está no canal próprio, né? Digital, não, é diferente, mas quantos anos que ele teve oportunidade de valorizar? A discussão aqui, e aí a gente já está chegando no final do nosso podcast, é a questão de espaço na mídia, mas mais do que o espaço na mídia, é valorizar o clube e o que tem sido feito no clube, né? Performance, gestão, contratações, ações de marketing, recuperou o estádio, porque senão parece que também é só espaço. Então, tudo bem, o espaço é pequeno ou nulo, pronto. Isso aí a gente discutiu a questão de mercado consumidor. Se a gente tiver mais consumidores, torcedores para consumir o espaço de todas essas mídias, provavelmente eles vão ter que abrir o leque de tempo, né, para a torcida, porque vai ter mais consumidores com possibilidade de consumir o produto deles. Isso é um ponto. A questão é, quando se tem um espaço, ao invés de valorizar os feitos, eles preferem valorizar idiotices de outros clubes ou potencializar a fraqueza que o clube tem hoje, que é a questão de média de público. Esse é o ponto, sabe? Acho que a questão não é só o espaço, é questão de valorização do que tem sido feito. É um viés aí, sabe? Eu acho até que o espaço para crítica ele tem que existir também. Sempre. A imprensa, ela não pode ser só a imprensa de puxar saquismo para agradar dirigente, para agradar determinados jogadores que são protegidos por parte da imprensa e tal. Mas se existe espaço para crítica, tem que haver espaço para essa valorização que você está comentando, que a gente está comentando desde o início aqui. E se órgãos de imprensa, repórteres de outras cidades, de outros estados conseguem entrevistar, como quantas vezes o Lisca deu entrevista aí quando ele estava na América, quantas vezes ele deu entrevista para Sport TV, para ESPN, para canal de um, de outro no YouTube e tal. E quantas vezes que o Lisca teve esse mesmo espaço na imprensa mineira? Quantas vezes ele foi chamado para dar entrevista? Quantas vezes o Mancini já deu entrevista para qualquer um desses órgãos de imprensa de Minas aí, algum desses jogadores da América? Será que é o jogador que não quer dar entrevista? É o técnico que não quer dar entrevista? Ou será que é a imprensa que acha que não vale a pena, que é bobagem, que o América não merece esse espaço? E outra coisa, você não vai alongar esse podcast, vai virar uma novela, vai virar uma série. Questão do Lisca. Você lembra o que aconteceu com o Lisca quando ele foi tirar onda contra o nosso rival? Vem um jornalista que a gente sabe que é filho de conselheiro, sei lá, que é do time rival nosso, gravou uma coisa do Deixado do América, jogou, o Lisca recebeu ligação de ameaça com a filha dele, então o cara saiu. Aí você vê como é que o negócio é tendencioso também. Então é isso, César, falando pra caramba, bicho. Eu acho que essa discussão a gente tem que... A gente quer ouvir a torcida do América. Pelo podcast não tem como a gente ler os comentários, mas pelas mídias sociais, comentem o que vocês acham, dê suas opiniões. No YouTube fica mais fácil, de assim que vocês ouvirem o episódio, vocês comentem, sugiram temas e aqui a gente já tem isenção de opinião. A gente não vai fazer média com ninguém, a gente não faz com o jogador, a gente não faz com a gestão, a gente não vai fazer com a imprensa também. Então é isso. E para finalizar, se alguém quiser fazer algum comentário, sugestão, tudo mais, além do YouTube, por exemplo, o Marcão citou aí, siga os nossos perfis no Twitter, @TecasWeb e @Marcão do Castelo. Tem um e-mail do blog do Tecasweb, que é tecasweb@outlook.com. E quem quiser nos seguir também no blog é tecasweb.wix.com/blog. Um abraço a todos e até a próxima semana. Aquele abraço. Santos América.